O que o Vasco tem pelo Flamengo é admiração. O Vasco queria ser o Flamengo. E aí, quando veio o Eurico Miranda... O Ares perguntou ali, né? Se é proibido parabenizar um amigo. Se o Carrascal é tanto amigo dele assim, por que ele não mandou uma mensagem no WhatsApp pra parabenizar o Carrascal? Por que ele não respondeu no direct do Instagram? Eu vou ser sincero pra vocês, o Flamengo acabou de ganhar nosso rival, né? O Palmeiras tá lá na frente, mas hoje, nesse exato momento, o melhor futebol praticado é nosso. Vamos acompanhar aqui os tricolores. Temos aqui o pessoal lá do canal Setor Sul comentando aí que está vendo aí um crescimento de rivalidade nos últimos jogos aí entre Vasco e Fluminense. Chega um momento da conversa ali que o tricolor fala que o Vasco sempre quis ser o Flamengo. Sei não, hein, nação? Que tem mais gente aí que sempre quis ser o Flamengo. Também temos aqui, nação, o André lá do Sentimento Tricolor comentando aí sobre John Ares, que curtiu ou comentou ali uma das postagens de Carrascal e, cara, deu no que falar. Vamos acompanhar aqui as opiniões dele aí. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito disso. E pra fechar, nação, temos aí o pessoal lá do Fru Resenha comentando que hoje o Fluminense tem o melhor futebol do país. Brincadeira, hein, nação? Brincadeira, hein, tricolor? Vamos acompanhar o vídeo até o final. Deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Cara, qual foi o estopim da crescente dessa rivalidade? Evidente, sempre teve a rivalidade ali, vocês sempre se odiaram. Mas a partir de um momento... eu acho que vocês estão se odiando mais entre vocês do que odiando a gente. E eu fico com um certo ciúme. O estopim é que o Vasco não ganha nada há 30 anos. Então eles têm que se alimentar de alguma coisa. Deixa eu te falar uma parada. O Vasco tem um rival no Rio de Janeiro. Rival. Isso aí você vai ver contexto histórico. Fluminense e Vasco sempre foi o clássico que o pau quebra, é 1x0, é 1x1. É 1x0, é 1x1 e o pau quebra. Sempre foi isso. O que o Vasco tem pelo Flamengo é admiração. O Vasco queria ser o Flamengo. E aí, quando vem o Eurico Miranda... Caralho! Quando o Eurico Miranda chega e faz aquele marketing... vai pedir pra tirar depois não, hein? Pra bater no Flamengo, vira essa coisa do torcedor da minha geração que acha que o Flamengo é o rival deles. Mas o Flamengo, cara... Sim, cara, quando o Fluminense foi rebaixado a primeira vez em 96, Kleber Leite fez um churrasco lá na Gávea, pô. Eu lembro disso. Churrasco. Quando o Vasco foi rebaixado, a diretoria tava falando em trocar jogadores, pô. A relação Vasco e Flamengo, ela é muito mais amistosa do que Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco se odeiam, cara, de diretoria. Cara, a gente viveu um bom tempo ali, meio que acumulado com a diretoria do Vasco, inclusive sendo cachorrinho da diretoria do Vasco, por favores, por coisinhas, por implodir de dentro o clube. Mas a rivalidade mesmo é Fluminense e Vasco. E sabe o que acontece? O Vasco está passando por esse período que ele falou. O Vasco está passando por um período horroroso nos últimos 30 anos. Cenário de terra arrasado. Totalmente devastador, como diz o nosso amigo, né, Vilela. E aí, meu amigo? Sobrou pra gente. Acho que se você vê a série do Eurico, fica bem claro a questão do porquê do Vasco e Fluminense. O Eurico, ele entra estrategicamente para bater no Fluminense. Ele não queria ser rival do Flamengo. Gauss. Quer dizer, não queria ser maior que o Flamengo, ele queria ser o principal rival do Flamengo. Tem uma entrevista do Eurico que em 86 ou 88 para a Rádio Nacional, há um tempo atrás, isso você encontrava isso na internet, eu tenho ele em algum lugar guardado, que ele fala, uma entrevista na Rádio Nacional, né, um programa da bate-bola da Nacional, ele fala, ele dá uma entrevista ainda como vice do Calçado, que a intenção, que era um absurdo o Fluminense ser a segunda força do Rio, e queria combater isso. Sim, ele fala que tinha uma página no jornal do Flamengo, uma do Fluminense, e era o Botafogo e Vasco dividindo numa página. Isso aí, pô. Aí ele, assim... ele foi mega. Claro, e ele teve sucesso. Mas o Eurico só não teve sucesso contra o Flamengo. Sim. Porque o que o Vasco fez nos anos 2000, o Flamengo foi a pedra no sapato dele. Eu pensei muito se eu ia gravar sobre esse tema, tá? Pensei muito mesmo. E a princípio eu não ia falar nada, não. Mas eu não me aguento. O Ares reagiu a uma postagem de um jogador do Flamengo. Uma página fake de Fluminense lá no Twitter atacou ele, xingou e o Ares respondeu. Isso desencadeou um otimismo gigantesco na torcida do Flamengo, falando que o Ares já tá cavando a vaguinha dele no Flamengo, e tem muitos torcedores do Fluminense que estão chateados com o Ares, e vou dar minha opinião, como sempre. Não tem como ficar em cima do muro numa situação como essa, né? Começou com isso aqui, ó. O Carrascal, que é colombiano, e joga com Ares na seleção da Colômbia, ele postou uma foto com a medalha de campeão da Libertadores. O que o Ares fez? Ele veio aqui e deixou 2 palminhas. Deixou palminhas pro Carrascal. Isso aí foi o suficiente pra irritar a torcida do Fluminense, falar, pô, o Ares tá curtindo o post do Flamengo. Isso aí foi o suficiente, repito, pra torcida do Flamengo ficar oriçada, falar que o Ares estava cavando uma vaga lá,
e para torcedores do Fluminense ficarem chateados com ele. O que eu penso agora? Agora vem a minha opinião, ok? Minha opinião. E você tem o direito de concordar ou discordar. Não tem problema nenhum. Fica à vontade nos comentários. O meu pensamento é o seguinte, galera. O Ares perguntou ali, né? Se é proibido parabenizar um amigo. Se o Carrascal é tanto amigo dele assim, por que ele não mandou uma mensagem no WhatsApp pra parabenizar o Carrascal? Por que ele não respondeu no direct do Instagram? Por que ele fez questão de deixar um comentário público? Se ele é tão amigo assim, ele parabeniza um amigo com 2 palminhas? Se você tem um amigo, teu amigo é campeão, conquista algo, tá feliz, tu vai parabenizar ele com 2 palminhas? O Ares provavelmente, se ele realmente é amigo do Carrascal, deve ter enviado uma mensagem, feito um telefonema, né, ou algo do tipo. Hoje em dia ninguém liga mais pra ninguém, né? É tudo mensagem e tal. Eu acho que ele não pensou na reação da torcida do Fluminense. Não justifica a página fake lá ter chamado ele de vagabundo, tá? Não justifica esse tipo de agressão verbal. Mas eu acho de verdade que o Ares poderia ter evitado isso aqui. Sabedor ele, que é ídolo da torcida do Fluminense. Sabedor ele, que a rivalidade é gigante. Que rubro-negros não gostam de tricolores, tricolores não gostam de rubro-negros. Ele poderia ter evitado isso aqui. Ah, André, é bobeira, nada a ver. Beleza, pô. Tô dando minha opinião aqui. É motivo pra ir lá e xingar? Não, não é. O que você faria, André? O que eu fiz? Nada. Eu ignoro, pô. André, mas você acha que ele pode vir a jogar no Flamengo? Acho. Eu falo isso desde sempre. O Ares não é brasileiro. O Ares não é carioca. O Ares não é fluminense. O Ares é colombiano. O Fluminense foi só um emprego pra ele. O Fluminense foi só um emprego. Hoje ele tá em outro emprego. Se ele quiser voltar pro Brasil, ele pode voltar pra outro emprego. Ou seja, pra outro clube. Ah, André, será que ele não tem carinho pelo Flu? Aí quem tem que responder é ele. O time tá no momento certo. Eu vou ser sincero pra vocês. O Flamengo acabou de ganhar nosso rival, né? O Palmeiras está lá na frente, mas hoje, nesse exato momento, o melhor futebol praticado é nosso. Vocês acham? Vocês discordam? Sem sombra de dúvida, até porque, antes de passar a palavra para a doutora Luana, fomos lá no Parque Antártica e jogamos demais. E com time misto. Né, Ivo Greca? Time misto. E por pouco, doutora Luana, misto ontem também, nós não vencemos aquele jogo. Por pouco. Sim. Se não fosse aquela bola, aquele capricho da bola do Canóbio bater no pé da trave e sair. Então o Fluminense jogou com sobra contra o Flamengo, jogou com sobra contra o Palmeiras. E contra o Cruzeiro também quase que ganha. Exato, bem lembrado. Aquele empate ali também que merecia ganhar. O jogo contra o Cruzeiro, a gente teve aquele lance do Matheus Martins. Matheus Martins, né? Não, o camisa 10 deles? O dia que era para ter sido expulso, né? Era para ter sido expulso, Sim, não foi exatamente. expulso. Exatamente, teve isso teria também. Um jogador a mais naquela partida no primeiro tempo. Né? Verdade. Mas o Fluminense vem fazendo boas atuações, né? mesmo jogando fora de casa. Eu acho que demorou muito essa vitória sair. Lógico, jogar fora de casa é difícil, né? É complicado. Ainda mais porque a gente pegou uma sequência de adversários muito difíceis. Né? Sim. A gente, o Mirassol também, a gente perdeu no Mirassol lá, mas a gente perdeu com o Mirassol também por polêmica de arbitragem, né? Que o gol do Fluminense foi legal e o juiz anulou o gol, né? Tá aí, nação, só deixando claro que essa live aí do pessoal do Flu Resenha, eles postaram aí tem 2 dias, né? Pra não ter uma confusão aí na questão de jogos, né? Que ele fala ali sobre alguns jogos. Mas assim, cara, independente do momento que eles gravaram esse podcast aí, cara, o Fluminense, beleza, ok, vou até aceitar que melhorou com o novo treinador aí, né, o louco aí, melhorou sim, beleza, é inegável que o time do Fluminense não melhorou o seu futebol para o que a gente estava vendo dentro de campo, né, mas, pô, melhor futebol, melhor, é isso mesmo. Cara, o atual melhor futebol do Brasil, na minha opinião, do Brasil e da América é a do Flamengo, cara. Não tem o que discutir. Em números ofensivos, em números defensivos, em títulos, em tudo, nação. Não tem nem o que discutir. Ponto. Não tem outra conversa. Nação, e sobre o torcedor do Fluminense lá no início, que falou que o Vasco sempre quis ser o Flamengo. O que é que vocês acharam disso aí? Eu acho que sim, viu, nação? Acho que principalmente ali na época de Eurico Miranda, né, que forçou bastante a barra. Acho que o Vasco, ele tem uma certa dorzinha do nosso Megão, né, nação? Acho que é inegável isso aí também. O Vasco sempre quis ser o Flamengo, mas nunca serão. Nunca serão. E o André, que ficou na bronca aí com o John Arias. Cara, minha opinião aqui, só pra finalizar, cara, na minha opinião, isso é uma bobagem, cara. Assim, vamos mandar a real, né? Se fosse um post
Nas mídias do Flamengo, talvez eu até aceitaria uma certa discussão. Também acho uma bobagem, mas eu aceitaria talvez uma certa discussão entre os tricolores, né? Mas, pô, cara, lá no perfil de Carrascal, o pessoal são amigos ali da mesma seleção, sempre estão juntos ali. Simplesmente amigos que talvez sejam como família, devem conhecer ali a esposa, sei lá, a namorada. Deve ter um certo convívio ali entre os dois, sempre estão em contato. O que é que tem? O cara só colocou a palmazinha ali embaixo, cara. O mundo tá cada dia mais complicado, hein, nação? Tá bem complicado. Torcedores do Fluminense ficaram na bronca com o cara por causa disso. Talvez porque das notícias, né, que estão vendo aí nos últimos dias, que o Flamengo tem sim um interesse em John Arias. E dizem, né, há informações aí que já está tendo conversa, né? Não tem nada certo, não é nada oficial, mas o pessoal das informações aí, né, das mídias digitais aí estão falando e comentando que já está tendo uma certa conversa. Mas, resumindo, para mim uma certa bobagem, assim como foi os torcedores do Fluminense, poderia ser do Flamengo, poderia ser do Palmeiras, de qualquer outro clube, na minha opinião, seria a mesma. Eu acho que é uma bobagem. Tem nada da torcida ficar na bronca com o cara porque parabenizou um amigo que são da mesma nacionalidade, né, nação? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. O que é que vocês acham sobre isso aí, nação? Deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.